Será? Eu achei que... Mas ele tem todo o nome do pai dele, né? Não, mas eu achei que fosse para todos, que o avião não pudesse pousar lá, eu achei. Entendeu? Que avião brasileiro... Eu acho que como é uma questão de medicina, entendeu? Doença. Pode ser. Pode ser. Oi, Alex. Olá, boa noite a todos. Boa noite. E a todas. Tudo bem, Jura e Sérgio? Olha, a Ana estava dando uma sugestão aí. Sérgio, já que a pandemia não acaba, podia fazer uma escola dominical. Na Floripa, fazer escola dominical. É uma boa. A gente está fazendo o culto mais alongado, na verdade, para essa questão, porque a gente já tem outros 2 estudos durante a semana também, né? Mas é uma sugestão a ser pensada. Muito bem. Porque eu acho que pode diminuir o culto, né, Alex? Olha, Alex, o culto é importantíssimo, mesmo porque eles já saem direto da palavra de Deus. Mas eu acho que a escola dominical é tão maravilhosa para instruir a gente. É verdade. É como uma aula mesmo, né, essas aulas da semana que a gente tem, né? Pode deixar que nós vamos considerar bem aí a sua ideia. A sugestão. Sérgio, não era para falar. Não. Ele já não estava aqui. Tranquilo. Eu não falei. Quem falou foi tu, Ana. Eu disse que tu deu uma ideia. Tu deu uma ideia. Aí tu veio e deu a ideia, e mostrou qual foi a ideia para o Alex. Não foi isso, Alex? Bem, tá certinho. Tranquilo. Perfeito. Deixa eu dar uma boa tarde, Ricardo. Para os demais, então. Boa tarde. Tudo bom, Ricardo? Olá, boa tarde. Boa noite, na verdade. Ricardo. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo em paz. Graças a Deus. Sandra. Oi, Sandrinha. Oi, tudo bem, Aninha? Tudo, e você? Graças a nosso Pai Celestial. Amém! Mocinha de cinema. Você! Sandrinha! Aí. Olá, Pedro e Cecília, tudo bem? Que Deus abençoe vocês aí. Boa noite, meu irmão. Chegando agora. Porque eu estava em outro avião, estou desembarcando de um e embarcando em outro agora. Essas viagens assim. Você ainda usa avião? Eu estou usando teletransporte. Pois é, irmão. O meu é mais rápido, Jornada Boa nas noite. Estrelas. Oi, Virgínia. Oi. Boa noite a todos. Sim, dia. Boa noite. Olá, Sueli, tudo bem? Está aqui também a Mary, está com a gente. Tudo bem? Boa noite, Alex, querido. Boa noite a todos, irmãos. Oi, Sueli. Só um segundinho, eu já volto aqui, um segundinho só. Sérgio, parece que eu já te vi hoje. Tu e o Pedro. Ele saiu um pouco, Mary. Marcos, tem uma aula no Zoom, acho que eu não te mandei. Tem uma aula no Zoom aí, eu acho que eu não te mandei. Manda para mim. Agora, pera um pouquinho. Oi, seu Nilton. Oi, tudo bem, Ana? Tudo jóia? jóia? Vamos indo, graças a Deus. Ai, graças a Deus mesmo. Só ele, porque não é fácil a gente ficar assim, isolado, enclausurado. Mas, seu Nilton, o senhor não reparou que nós parece que... Eu falo assim, se Satanás está querendo nos afastar, ele nos uniu mais ainda. Sim. Nós não nos conhecia.
E agora, Deus transforma o mal no bem, né? Bem, exato. É como o Alex sempre diz, né? Satanás soubesse que matando Jesus faria o plano dele, né? Ele seria o guarda-costa. É verdade. E, Nilton, o nosso maior exemplo foi ali em Samaria, né? Quando ele começou a perseguição. O Alex está na aula. Foi só perseguir. Quanto mais perseguia, mais crescia a igreja. Graças a Deus. Não, se não pode ir com ele, junte-se a eles, né? Foi o que ele resolveu fazer. Né? Eu tenho lido e visto vários relatórios de irmãos aqui no país e fora do país, da igreja crescendo externa e internamente. Internamente no sentido de edificação, externamente no sentido de pessoas vindo também, né? E buscando. Então, não está parado. Alguém postou lá, o céu não está em lockdown, né? O céu não está fechado. Não. Lá não. É isso aí. Pois é. Não mesmo, porque se... Olá, Sérgio. Tudo bem, Eiji? Enquanto o seu nome... Estava mudo. Oi. Vai ligar o celular. Só vai escutar. Olá, Adelina. Olá, Joel. Oi. Tudo bom? Bom, graças a Deus. Bem-vindo aí, família Mundo. Tudo bem aí, querido? Beleza. Bom te ver aqui, Mene. Temos aqui também o Denis Brito com a gente, o Marcos está ali também, que Deus abençoe vocês. A Vitória está aqui com a gente também, querida Vitória. O Eric entrou também ou saiu? O Eric está por aqui, acho que ele volta. Estamos hoje, cada um está no... Largou o pai de mão hoje, Eric. Pois é. Estamos a um de distância. Oi, Eric. Muito apertado, né, Eric? Fica muito apertadinha, né? Muito apertado. Tá certo. Ele está no calor, né? Ele está na área dele lá. Ele está participando do quarto dele. Hoje está bem quente. Ele está na área radioativa, né? Daquela que deu enquanto dá. Está no quarto radioativo. Priscila, aparece aí para todo mundo te ver. Aí. Cadê a Priscila? Oi, Marco, tudo bem, querida? Que Deus te abençoe, Marco. Tudo bom. Alex, a Priscila aqui é continuação da nossa família, por isso que eu estava chamando ela. Isso mesmo. Tem que falar para ela aparecer. Depois ela aparece aqui para a gente, então. Ela aparece. O Irandize também está conosco aqui, o Maxwell também. Ali, o Marcos Rogério apareceu agora. Priscila, olá, Pri, tudo bem? Olá, Priscila, lá. Bem-vinda, viu? Oi, tudo bem? Graças a Deus. Quem que está aí atrás? Oi, tudo bem? Beleza. Como é que vocês chamam? Bruno. Ô, Bruno, bem-vindo. Valeu. Obrigado. Bem-vindo aí, viu? Deus abençoe. Eu creio que vocês vão sair e todos nós vamos sair melhor do que estamos chegando aqui nessa sala. Se Deus quiser. Amém. Amém. Muito bem. Sai abençoado. Abençoados, isso mesmo. Olá, Gleiciane. Vitória. Isso, a Vitória está ali. Estou vendo ela. Ela já está aqui, Vitória. É que ontem eu participei de uma reunião aqui de Jundiaí e oraram por ela lá ontem, pediram por ela. Então, em vários lugares. Achei muito bonito. Uhum. Depois tem algumas notícias aí. Aí, se ela quiser, ela compartilha com a gente. Mas no final a gente vai fazer isso, tá? A gente conversa um pouco. Agora a gente vai dando as boas-vindas e tal, esperar mais só uns minutinhos, que tem mais alguns chegando. Mas já dando aí uma boa-vinda para quem está aqui. A Simone está ali agora, do lado do Ricardo. Olá, Simone, tudo bem? Beleza. Muito bem. E aqui também, do lado está a esposa do Sérgio, que agora me fugiu o nome. A Flávia, né? Acho que é Flávia. Cláudia, desculpa, Cláudia. Eu tenho duas coisas muito boas. Uma é a memória.
E a outra eu sempre esqueço. Entendeu a piadinha? A outra eu sempre esqueço. Bem na hora da piadinha, cortou. Ah, então tá. Beleza. Acontece, Ai, ai, ai. Quem mais está aqui com a gente? O Irandise está ali, o Vandenberg também, bem-vindos. A Solange, minha esposa, está dando aqui uma boa noite a todos. Boa noite, paz e graça a todos. Virgínia também. Muito bom. Oi, Gi, tudo bem? Gisanella, tá ali. Tudo bem, Alex, tudo certo. Que bom. Oi, Gi. Joel é o marido da Gi, está por ali. O Irandise apareceu, deu ar da graça. Olá, o Irandise. Vandenberg também ali apareceu. Edilson também conosco. Olá, irmão. Seja iluminado. Amém. Quem mais aqui conosco? A Deise. Opa, entrou agora também o Henrique. Olá, Henrique. Opa, tudo bom? Graças a Deus. Saudade de você. De todos. Opa. Tá tudo só no virtual, né? Ah, rapaz, a coisa tá assim. Eu já era virtual, agora estou mais virtual do que nunca. Não. Esse 1% é que é o problema, né? Porque 99% você já era virtual. Esse 1% parece pouco, mas não é. Não, agora eu já estou 105% virtual. Então já é isso mesmo. Ai, ai, ai. Quem mais? Aqui o Valdivino, acabou de chegar também. Olá, Valdivino. Tudo bem, Alex? Graças a Deus, tudo em paz, tudo caminhando, viu? Graças a Deus, tudo em paz. Muito bem. Bom, já que estamos todos aqui, graças a Deus. Agradecer de uma forma geral a presença de todos, mas de uma forma extremamente pessoal, essa comunhão que é gerada, né? Por nós podermos nos ver, nos falar, mesmo tão distante. Isso é uma bênção muito grande, e poder estarmos juntos dessa forma. Eu sei que não substitui de forma alguma o presencial, mas, para quem não tem o presencial, essa condição ela é uma bênção, é maravilhosa, né? De podermos compartilhar praticamente em real time, assim, né? Então, que Deus abençoe a todos nós. Hoje nós vamos cultuar ao Senhor e vamos nos aproximar dele, né? Como família, como povo dele, para reconhecer a grandiosidade de nosso Deus, o poder e a força que ele é, a fortaleza que ele é, o nosso refúgio seguro, reconhecer o caráter, a personalidade, os atributos dele, porque o que ele nos fez, o que ele nos proporcionou, só quem é tocado por Jesus, pelo amor dele, que sabe o que representa isso. Em tempos de dificuldade, mas também de alegrias, né? Porque a gente sabe que em tudo, Deus está presente. Nós é que às vezes não enxergamos, nós às vezes que titubeamos, desconfiamos, não lembramos, não é? Ou fingimos que não lembramos, mas de uma forma ou de outra, ainda estamos no tempo da misericórdia, no tempo do exercício do amor e da prática do amor dele. Então, a gente pode se arrepender. Olha que maravilha! O cristão, ele tem a bênção de saber lidar com as frustrações, com o pecado, com as coisas que são difíceis, mas com ferramentas, com armas, né, poderosíssimas espirituais. Nós podemos nos livrar a qualquer momento do pecado, nós podemos nos arrepender, nós podemos confessar isso a Deus diretamente, temos a abertura dada por Jesus direta para estar conversando com Deus sem intermediários, se a gente quiser, não é? É a hora que a gente quiser e quando a gente quiser. Nós temos acesso à misericórdia dele, isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que se não fosse isso, nenhum de nós estaríamos aqui. Nós já teríamos desistido, porque a luta,
a vida é uma batalha contínua, né, de vários sentidos, mas Deus é conosco e nos dá todos essas possibilidades aí que nós falamos. Então, ele merece, só pelo que ele merece, então, a nossa reverência, ele merece o que nós vamos fazer agora. Nós vamos cantar para ele, nós vamos orar para ele em adoração, nós vamos relembrar do ato que entrou como um dos maiores atos, ou o maior ato, né, de amor para a humanidade, e que também é um ato de adoração, que é a ceia do Senhor, em que nós vamos lembrar da morte, da ressurreição e da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Um ato que congrega praticamente toda a história no fato de dele ter vindo e morrido por nós. Nós vamos também ofertar ao Senhor e vamos ter a ministração da palavra. Então, o culto é uma festa, é uma celebração, é um brinde no sentido espiritual, né? A gente chega e a gente pode se aproximar de Deus e sair dali eletrizado, né? Sair revitalizado. Então, se você não está muito bem, se você está meio borocochô, né? Se você está assim, então vale a pena o esforço mental, vale a pena esse exercício de estar na presença do Senhor, porque aí ele pode tocar o nosso coração, ele toca a nossa mente e tudo fica novo, tudo se renova. Quantas vezes, irmãos, irmãs, eu mesmo, muitas vezes, não queria estar numa reunião por vários motivos, mas me permiti ir lá em sacrifício, e estando lá, o Senhor falou poderosamente comigo. Então, que ele fale com você hoje também, para a honra e glória dele. Nós vamos ter, então, hoje, os cânticos com o nosso irmão Newton. Nós vamos ter a oração daqui a pouquinho inicial com o nosso irmão Henrique, a ceia com o nosso irmão Joel Silva, a oferta com o Eric, eu faço a ministração da palavra, e depois, na oração final, eu gostaria de pedir se o nosso irmão Eige, o Sérgio ali, você poderia nos dirigir na oração final, agradecendo a Deus pelo culto e entregando a ele. Muito bem, obrigado, querido. Deus abençoe vocês. Então, vamos lá. O nosso irmão Henrique vai então iniciar esse momento de adoração, uma oração. Peço a todos que, por favor, fechem os seus áudios para que a gente possa ouvir somente o orador falando. Ok? Ok. Vamos orar então, irmãos? Vamos lá. Pai amado, Pai Santíssimo, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Te agradecemos por estarmos aqui agora, nesse momento, diante do Senhor, falando com o Senhor. Graças a essa tua misericórdia infinita, essa tua graça infinita, esse teu desejo de amor, de nos incluir nos teus planos, de nos incluir na tua vida, na tua família, no teu meio, Senhor. Obrigado por se lembrar de nós, por nos amar e nos dar de presente essa graça do perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo. Obrigado por criar essa oportunidade da gente fazer parte da sua vida, Senhor. Que o Senhor esteja agora com o teu Espírito Santo, ungindo a cada um de nós, movendo nossos corações na tua direção, para a gente te adorar em espírito e em verdade, Pai. Para a gente te adorar como o Senhor merece. Para a gente olhar para o Senhor como o Senhor é, com todas as suas qualidades, tudo que o Senhor tem de bom, tudo que a gente consegue enxergar, porque tem muitas coisas que a gente nem consegue, Pai. Esteja agora presente em cada um de nós. Obrigado por essa chance que o Senhor nos dá, Senhor. Em nome de Jesus, que te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu vou compartilhar uma tela para os cânticos agora, o nosso irmão Newton. Ao único que é digno de receber
a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, Senhor. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de Ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de Ti, ó Senhor. Amém. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua vontade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. Sua vontade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Amém. Maravilhoso, maravilhoso é Jesus para mim, conselheiro, príncipe, Deus que não tem fim. Salva-me, guarda-me com seu grande amor. Maravilhoso é Jesus, louvai ao Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é Jesus para mim. Conselheiro, príncipe, Deus que não tem fim.
Guarda-me, salva-me com seu grande amor. Maravilhoso é Jesus, louvai ao Senhor. Amém. Troquei ali. Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar. Grato Deus por me curar e minha alma salvar, aleluia. Grato Deus por me amar. Sou grato por minha alma salvar. O nome nos deu um amor, louvando a Jesus Senhor. Unamo-nos com hinos bons, de exaltados cães, aleluia. Grato Deus por me amar. Sou grato por minha alma salvar. Revela, pois, teu santo ser, para eu contigo então viver. Usa-me para teus fins, possui-me, enfim, aleluia. Grato Deus por me amar. Sou grato por minha alma salvar. Amém. Amém. Muito obrigado, Newton. Newton, eu sei que esse cântico era depois da ceia, eu vi agora aqui, mas não tem problema. Nós seguimos cantando e deixamos ali sem, tá? No último. Bem, agora nós teremos, então, a ceia com o nosso irmão Joel. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. Diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais que a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvá-los-ei? Nisso não vos louvo. Até aqui, irmãos, nós vemos que Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Corinto a respeito de como eles estavam praticando a ceia do Senhor. Nós, quando lemos lá nos evangelhos, Mateus, Lucas, João, ali, em relação à morte de Cristo, em relação à ceia, foi Jesus dando a referência de como fazer a ceia. E aqui Paulo, ele não estava presente na igreja de Corinto, mas ele estava enviando uma carta para ensinar os irmãos naquela época como eles deveriam participar da ceia do Senhor e o que estava acontecendo. Algo que me chamou muita atenção, foi em relação ao versículo 19,
que diz: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Antes da reunião começar, estávamos até divagando e falando sobre o crescimento da igreja, mesmo em meio à pandemia, sobre as nossas reuniões virtuais, que Deus estava dando para nós crescimento e também estava dando tanto físico como espiritual. Mas aqui a gente vê a importância de nos reunirmos na igreja em comum para participar da ceia. Porque muitas vezes ali dentro, quando estamos participando um ao lado do outro, é que vemos as dificuldades e as diferenças uns dos outros. E muitas vezes é ali dentro que até heresia surge. E coisas ruins, contrárias à palavra. Mas Paulo dizia que isso até era bom para que se manifestassem os que são sinceros. E nós temos tentado se manter sinceros a essa palavra. E a partir do versículo 23, todos nós conhecemos o que Paulo diz. Paulo, ele fala aquilo que ele recebeu do Senhor. Ele ensina a respeito da ceia, como participar, o que Cristo fez. E nós, todos os domingos, temos feito isso. Sabemos que precisamos esperar um pelo outro, sabemos que precisamos orar primeiramente ao pão, depois, posteriormente, pelo suco, e juntarmos um ou outro, esperar o momento certo de participar. Mas esse ritual não é o mais importante. É importante? Sim, claro, é importante, por isso que o fizemos. Mas o mais importante, ele fala no final do versículo de Coríntios, desse capítulo, onde ele diz que cada homem precisa analisar a si mesmo, julgar a si mesmo. Eu preciso verificar em mim se estou participando da ceia com o devido respeito e com a devida reverência, a Cristo Jesus, sabendo que Ele é o pão vivo que desceu dos céus para morrer por nós, para nos salvar dos nossos pecados. Ele é o vinho novo que foi derramado naquela cruz, o sangue da nova aliança que verteu para nos purificar e para nos lavar. Eu creio, irmãos, que mesmo à distância, estamos reunidos em nome do Senhor e participaremos da ceia em nome do Senhor. Mas quando estivermos juntos, será muito melhor, porque poderemos ver face a face um ao outro e podermos nos edificar mais ainda. Mas, por enquanto, sigamos com o exemplo de Paulo, que não estava perto, mas que através do recurso que ele tinha na época, de uma carta, ele enviou às igrejas e ali instruiu em relação à ceia. Nós podemos não estarmos juntos, mas mesmo à distância, estamos usando o recurso que temos hoje para falar que Jesus é o Senhor e que a ceia continua viva e permanece em nosso meio com reverência a Ele. A fome, nós matamos em casa, mas a fome do Senhor matamos entre irmãos. A sede do Senhor matamos entre irmãos. E isso é benéfico, e isso é importante. Amém? Vamos orar primeiramente pelo pão. Soberano Deus, Pai amado e bondoso, toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Senhor, porque o Senhor enviou o Seu Filho, que era santo, que é imaculado, sem pecado, para morrer numa cruz por nós, pecadores. Assim como Ele mesmo disse que a sua carne precisava ser comida, porque ela era o pão vivo. Pai, hoje participamos deste pão vivo, que é Cristo Jesus. Que esse pedaço de pão, aqui representando a Ele, o seu corpo que foi moído, seja sobre nós um reavivar do Espírito, um reavivar da Tua presença em nós, para a honra e para a glória de Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Pode participar do pão.
Amém. Glória a Deus. Eu sei que este momento é um momento de individual, né? Onde cada um de nós, individualmente, na nossa mente, nos achegamos ao Senhor. Porque ninguém melhor do que nós e do que Ele mesmo para nos conhecer. Por isso, da mesma maneira, agora vamos orar a Ele referente ao suco que representa o seu sangue. Porque Ele é o que nos purifica de todo pecado. Oremos. Pai soberano Deus, grandioso, fiel e verdadeiro. Tu és todo-poderoso, Senhor. E em teu poder, tu resolveu humilhar-se e chegar-se à forma de homem. Mesmo tendo em tuas mãos toda a autoridade, todo o poder, o Senhor resolveu, ó Pai, usar e nos trazer aqui. E não havia como, se fôssemos impuros, imperfeitos, se não houvesse justiça em nós. O Marcos, entra nele. Mas, Senhor, o teu sangue nos purifica. O teu sangue, Senhor, nos lava e nos redime e nos traz de volta a Deus. Cristo Jesus é o Cordeiro que desceu do céu. Não conseguiu beber água. Ele foi beber água numa... Está fechado o teu Joel. Você está aí sozinho, né? Tá bom. Amém. Amém? Voltou, irmãos? Ok. Amém. Então, finalizando a oração, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por isso, pelo suco e pelo nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode participar do suco. Amém. Amém. Muito obrigado, Joel. Teremos agora, já na sequência, a oferta com o nosso irmão Eric. Boa noite a todos. Vamos ler uma passagem que se encontra em 2 Coríntios, já leu em 1 Coríntios, agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 9. 2 Coríntios 9, 6 a 9. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu também aos pobres e sua justiça permanece para sempre. Bom, nesse versículo a gente consegue ver um pouco o que Deus espera de nós através da oferta, né? A gente vê que, independente de qualquer benefício que nós possamos ter, nós temos que fazer com alegria, né? Nós temos que fazer de coração. Se não for dessa maneira, é melhor a gente nem começar. Mas, enfim, a oferta, a gente sabe que ela, como é que eu posso dizer? Ela é uma maneira também da gente reconhecer a Deus e é uma maneira de nós sermos abençoados por Deus também, né? E a gente sabe que no momento que a gente está vivendo agora de pandemia, né, todo mundo está financeiramente vivendo uma situação com medo, né? A gente tem muito medo, né, de todos os aspectos, né, com pandemia. Mas a gente sabe, a gente conhece o Deus que nós temos, né? E a gente sabe que se a gente obedecer aos seus ensinamentos e seguir a vontade de Deus, Ele nos recompensa, né? E é isso que esse versículo nos diz. Então, que nós possamos
fazer as nossas ofertas, para quem já fez, ou quem vai fazer futuramente, ou agora, enfim, vocês sabem os meios aí que nós temos para ofertar, os irmãos que têm as congregações em outros lugares, ofertar em suas congregações, enfim. Vamos orar agora pela oferta. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por nós estarmos aqui todos reunidos, mesmo com tudo que está acontecendo. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, que o Senhor possa aceitar a nossa oferta como um aroma suave e que o Senhor receba da melhor maneira possível essa oferta, meu Deus. Em nome de Jesus, que eu oro, amém. Cântico com o nosso irmão Newton. Eu venho a dizer ao meu Salvador que eu amo a ti no meu coração. Eu venho a dizer, honrar a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, no meu coração. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho a dizer, honrar a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, no meu coração. Amém. Muito bem. Olha, fica até meio redundante e, às vezes, até de certa forma cansativo, porque é assim que, às vezes, eu vejo que as pessoas, e também eu me sinto, vendo o quanto essa situação toda tem se expandido, né, e continuamente crescido no mundo inteiro e no nosso país. Isso tem, como todos sabem, não é novidade nenhuma, não é? Isso tem gerado tantas inseguranças, ou seja, tem gerado muito na área do nosso psicológico, mas também tem gerado muito na área do físico, e do físico em alguns sentidos, como, por exemplo, bem reais e factuais, como, por exemplo, pessoas perdendo o emprego, né? Nós batemos recorde de desempregados no Brasil. É muito complicado isso. Pessoas que estão com incerteza em relação aí o seu emprego, não é? As restrições todas, de toda sorte, de todo tipo, têm sido muito massificantemente difícil lidar com isso, é pesado. Também vidas, né, sendo levadas, sendo colhidas. Hoje eu fiquei sabendo de mais uma pessoa aqui próximo que a gente conhece que foi levado pelo Covid, né? O Gilson, esposo da Helena, seu Gilson. Então, é uma situação difícil, é uma situação complexa, e cada vez mais isso tem se agravado e vai chegando mais perto de todo mundo, né? Mais perto de todo mundo. Eu não posso falar o que eu vou falar aqui para os que já partiram, os que já morreram, porque eles já estão num nível que não é mais de nossa competência. Sabe aquela coisa que você não tem controle?
A gente tem controle sobre pouca coisa em nossas vidas. A maioria das coisas nós não temos controle. Nós achamos que temos, mas na prática nós não temos. Por exemplo, nós não temos controle sobre o outro. Mas do ponto de vista espiritual, quando uma pessoa parte, morre, para nós que estamos aqui, em relação a ela, acabou, já foi, não tem mais o que fazer. Aquele pedido de desculpas, aquela palavra amiga, aquilo que nós gostaríamos de fazer, não dá mais tempo, não deu mais tempo. Porque ela está agora nas mãos de quem? O espírito volta a Deus que o criou, né? E é ele quem vai determinar o que vai ser daí para frente. Então, não está mais para nós aqui podermos falar às pessoas que já partiram. Mas nós podemos falar a nós que estamos aqui. Se você tem sofrido por alguém próximo que partiu, se você tem, de alguma forma, sido atingido com tudo isso que tem acontecido, e eu creio que todos nós, em situações diferentes, temos sido atingidos, e não bastasse essa situação que é comum a todos nós, tem aquelas situações que são peculiares, individuais, não é? Cada um enfrentando suas situações aí no reservado, que muitas pessoas às vezes não sabem, situações que podem implicar desde saúde, que não está relacionada necessariamente à Covid, até situações bem mais complexas, né? Não só de doença, mas de relacionamentos, de sonhos e planos frustrados, enfim, a vida continua e uma boa parte do que é viver significa aprender a lidar com estas situações, esses desafios. É desafio para todo lado, é no trabalho que é desafio, é em casa que é desafio, são nos relacionamentos, todos eles têm seus desafios, são situações que se levantam o tempo todo, mas nós estamos imersos mundialmente num caldo desafiador para todo mundo também. Então, isso potencializa muita coisa. Como o Newton estava falando hoje, o isolamento, não é? Então, esta é uma situação que traz à tona, que mostra uma realidade muito mais factual, visível, aquilo que, na verdade, é a nossa vida sem pandemia também, não é? Você sabe do que eu estou dizendo, o que é viver o dia a dia. Então, exatamente sobre essa questão, eu queria trazer uma palavra, não é? Não de psicologia barata, né? Aquele autoajuda e tal, não é esse o ponto. O ponto, na verdade, é que o nosso Deus, ele sabe que nós lidamos com situações difíceis, ele também lida com desafios e situações difíceis causadas por nós, mas ele tem uma palavra, não é uma palavra, ele tem várias palavras para nos dar em situações de dificuldade, e eu selecionei 3 situações aqui em que a palavra do Senhor, ela nos dá 2 conceitos. São 3 histórias, mas 2 conceitos que estão presentes nessas histórias, que eu entendo que o servo de Deus, o cristão, a cristã, você que busca relacionar-se com o Senhor, precisa entender, viver e ter o que significam essas 2 palavras, né? Que eu vou compartilhar agora, na sua vida. Proposta aí exatamente por Deus, não é? Por Ele, pelo Senhor. Deixe-me aqui compartilhar. Só um minuto. Aí. Ok. O primeiro conceito que tem aqui se revela na primeira passagem bíblica que a gente vai tomar como exemplo, como modelo, para uma situação difícil. Está em Josué, capítulo 1, versículo 6, é uma passagem muito famosa, batida, usada já no sentido de exemplificar
uma motivação real do Senhor para pessoas que estão enfrentando dificuldades. E eu entendo que ela é usada exatamente porque ela propõe isso com relação a Deus. Mas tem algumas peculiaridades que eu queria compartilhar com todos aqui, né? Então, Josué capítulo 1, versículo 6, nesse momento, Josué, ele foi... Moisés estava morto e Josué havia sido convocado para ser o substituto de Moisés para o primeiro grande desafio dele, que seria liderar um povo de milhares de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas. Então, só esse desafio por si só, dele ser escolhido para liderar o povo de Israel, já era um grande desafio. Não fosse isso, ele também foi escolhido para entrar na terra de Canaã, um lugar que ele nunca tinha ido, a não ser para espiar a terra, 40 anos antes desse momento, e conquistar, liderar o povo como um general, como um estadista, que iria enfrentar agora toda a animosidade e raiva daquelas cidades fortificadas para conquistar a terra que era por direito foi dada por Deus a Abraão, não é? Então, olha que responsabilidade, que desafio esse homem tinha. Liderar um povo, resolver todas aquelas questões problemáticas das tribos, de algumas famílias, de algumas pessoas, lidar com uma situação de manter o povo coeso e unido, e ainda ter que liderar esse povo em guerras, situações extremamente complexas e difíceis. Como será que esse homem estava se sentindo? Então, Deus teve uma conversa com ele antes, e Deus disse para ele algumas coisas. 2 das palavras que a gente tem aqui são colocadas na conversa de Deus com ele, que são palavras poderosíssimas para nós hoje. E que eu espero que você tenha isso como um presente do Senhor para a sua vida hoje. Deus disse para ele: Josué, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Deus, então, aqui está revelando que, por meio de um homem, ele, Deus, iria fazer valer o que ele prometeu. Olha só, uma promessa pessoal de Deus. Deus chama como parceiro para colocar em prática, para cumprir essa promessa, Josué. Já pensou que coisa poderosa isso? Deus chamar uma pessoa para ajudar ele a cumprir uma promessa que ele fez, não é? E aí Deus diz para Josué ser forte e corajoso. E aí ele repete no versículo 7, né? Tão somente ser forte e muito corajoso. Para quê? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. E aqui nós temos uma revelação de Deus, uma grande bênção. Na verdade, são 2 grandes revelações. Eu queria dizer para todos aqui, irmãos e irmãs, para todos, amigos, amigas, né, que quando Deus está dizendo para Josué ser forte e corajoso, Deus está dizendo para que ele seja forte e corajoso nele, no Senhor, porque o Senhor é a força, o Senhor é a origem da coragem, da ousadia, da determinação. A nossa parte em ser forte e corajoso, biblicamente, espiritualmente falando, não reside propriamente na minha ou na sua capacidade, na minha ou na sua natureza, no meu ou no seu temperamento ou personalidade ou caráter. Reside no fato de que nós reconhecemos que Deus é a nossa força, de que Deus é o nosso Senhor que permite sermos ousados,
Se quiser usar a palavra fé como sinônimo de coragem aqui, você pode, nesse texto. É como se Deus estivesse falando, eu sou a sua força, eu sou a sua coragem. Ser forte e corajoso nesse sentido. E aí no versículo 7, ele dá a segunda revelação. Ele diz, sabe como é, Josué, que você pode, em mim, ser forte e corajoso? Não se desviando da minha verdade, não se desviando da minha palavra, mas sendo fiel, seguindo, obedecendo a minha palavra. É interessante que o versículo 7 vai falar para ele ser forte e muito corajoso e vai associar isso ao fato de Josué não se desviar da palavra de Deus, que hoje para nós é a palavra de Cristo. Onde é que eu e você, para enfrentar todas as situações de nossa vida, vamos encontrar força? Em Cristo. Vamos ser corajosos pela fé dada por Jesus Cristo, sendo ela um dom de Deus. E como isso se constata? Isso se constata diante do fato de que não há circunstância ou situação que um cristão ou uma cristã enfrente nesta vida, qualquer uma delas, qualquer sorte de problema, dificuldade, seja o que for, que se ele não se manter fiel à palavra de Cristo, se ele não se manter firme na palavra de Cristo, duvido que ele será abalado ao ponto de ser desmotivado e ao ponto dele ser desolado e desistir. Não. Nós somos fortes porque o nosso Deus é um Deus forte. Nós somos corajosos porque confiamos na promessa desse Deus. E o que compete a mim e a você é provarmos isto vivendo a vida que o Evangelho nos propõe viver. Os nossos irmãos em Cristo que morreram por causa do Covid, pela fé, meu irmão, estão melhores do que nós. Nós é que fomos deixados para trás nesse sentido. Nós é que estamos ainda no mundo contaminado. Nós oramos para ir para o céu. Nós queremos estar com Jesus. Nós sonhamos estarmos na vida eterna com Ele. E quando chega o nosso momento, nós somos às vezes iludidos e tentados a chorar de forma angustiante, não querendo partir. Então nós precisamos nos reavaliar com relação às situações difíceis de nossas vidas, indo até o portal da própria morte. E ver como que a nossa disposição mental e espiritual deve se portar como cristãos diante disso tudo. E quando nós olhamos exemplos, são muitos, né? E tem tantas outras palavras e atributos ditas para nós, eu só vou ver 3 aqui. Primeiro é forte e corajoso. Então, ser forte e ser corajoso são 2 atributos que todos os cristãos têm. Mas esses atributos não são nossos. Eles pertencem ao Senhor e Ele, no seu beneplácito, na sua vontade, Ele quis compartilhar a sua força e fortaleza, a sua coragem, a sua ousadia, porque Deus pode tudo conosco. Então, como diz essas 2 passagens aqui, olha. O Senhor é a força, não é? Isaías 9:6. Olha só, aqui é sobre Jesus. É uma profecia sobre Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Ou seja, Jesus tem o poder e o controle, ele governa. E o seu nome será... E aí é interessante porque Deus atribui, como fazem os indígenas quando colocam nome nos seus filhos, os nomes, na verdade, são atributos, não é? Se tornam um nome próprio, mas não necessariamente era. Por exemplo, maravilhoso e conselheiro é um atributo,
mas aqui é dito como um nome, porque isso representa quem Deus é, quem Jesus é. Jesus é maravilhoso conselheiro. Você precisa, em alguns momentos, se sentir seguro em ser bem aconselhado? Quantas vezes na sua vida, eu sei na minha, eu precisei de saber, de ter segurança para onde eu deveria ir e o que eu deveria fazer? Quantas vezes? Quantas vezes eu fiquei perdido e não conseguia encontrar segurança, apoio, uma palavra que me encorajasse? Mas, em Cristo, no nosso Senhor, de alguma forma, Ele me alcançou com a palavra dEle e o conselho dEle me trouxe paz, me trouxe calma. Eu sei disso porque eu faço sem nenhuma pejoração, sem querer colocar qualquer estrelismo aí, eu faço aconselhamento de várias formas para várias pessoas. Mas sabe que em todos os aconselhamentos que eu faço, na verdade, tudo remete ao que Deus tem como conselho para nós. Entende isso? Não é, o homem pode estudar a psicologia, a psicanálise, o homem pode estudar a alma humana, mas nenhum conselho que o homem der, bom conselho, vai dar que isso já não tenha sido evidenciado na palavra de Deus. Sempre ele tem. Jesus também será chamado de Deus forte. Ele é a nossa força, o nosso refúgio. E se você tem Deus, se você tem Cristo, você tem força. Talvez você subestime, talvez você não conheça, ainda se conheça tão bem. Mas Deus não mente. Ele não é um Deus infiel e ele não é um Deus que não cumpre suas promessas. Todos nós que, por exemplo, fomos batizados, recebemos o Espírito Santo do Senhor. E segundo o apóstolo Paulo diz em Gálatas, o Espírito Santo, ele dá um fruto. Então, quer dizer, todos nós que fomos batizados no Senhor, que temos o Espírito Santo, temos o fruto do Espírito Santo. Se nós precisamos melhorar, desenvolver, é outra história, mas temos, está conosco. Nós podemos até reconhecer que não temos 5 talentos. Podemos até reconhecer que não temos 2 talentos. Mas nós não podemos dizer que nós não temos 1 talento. E o que Deus precisa é desse 1 talento. Nós podemos até dizer, eu não quero, né? Como um irmão lá do Nordeste, Randy, disse há muito tempo atrás, isso ficou marcado para mim. Nós podemos até dizer, eu não quero, mas não podemos dizer, eu não posso. Porque no Senhor, nós podemos, Ele é o Deus forte. E Ele está em nós por meio do Seu Espírito Santo. Ele é Pai da eternidade e Príncipe da paz. Olha os atributos que são dados a Cristo aqui, que na verdade é até dito como um nome, como a identidade dele. Da mesma forma, Isaías 43:13, que revela a soberania de Deus e os seus desígnios. Ainda antes que houvesse dia, eu era a eternidade dele. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Todos os desígnios do Senhor para a sua vida. Se você estiver, como ele disse para Josué, sem se desviar da sua palavra, no nosso caso, em Cristo Jesus, o que Deus tiver proposto para você, ninguém vai poder impedir. Então, está entendendo que a nossa parte para sermos fortes e corajosos reside na pessoa de Deus e Ele está em você e em mim, dentro de nós? São as nossas dúvidas e as nossas fraquezas que nos levam a pensar diferente. Mas a realidade é esta. Uma palavra difícil. Outra história aqui. Para a segunda palavra
para a terceira palavra que nós vamos falar. Força, foi o que dissemos, e coragem. Jesus, ele fez uma determinada pregação aos discípulos, difícil, porque ele estava se despedindo. Não é fácil você ir visitar alguém no hospital e essa pessoa começar uma conversa dizendo, olha, eu vou partir. E eu gostaria que vocês fizessem isso, isso, isso. A maioria das vezes que eu ouvi, ou em filmes, uma ou duas, acho que 2 vezes eu ouvi isso pessoalmente, mas de pessoas falando, quando alguém começa a falar assim, as pessoas tendem a dizer, não fala isso, você vai ficar bem. Calma, não, que isso? Né? Calma. Jesus aqui, ele está exatamente nesse ponto. Ele sabe que ele está próximo para morrer. E ele faz um ensino duro, difícil para os apóstolos. Ele reúne os apóstolos, ele reúne o grupo e ele vai se despedir do grupo. E aí, uma das frases, das palavras que ele fala nessa despedida, ele diz em João capítulo 16, ele diz, eis que vem a hora, e já é chegada, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês vão me deixar só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que, isso é o propósito, vocês tenham paz em mim. Então, entenda bem até aqui o que Jesus está querendo dizer. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. E se despedindo dos discípulos, ele sabe o que vai acontecer e ele antecipa, dizendo para os discípulos que ele, Jesus, será abandonado por eles quando chegar aquela hora. E já chegou. Que eles vão se acovardar, que eles vão fugir, que eles vão, alguns deles até mentir. Jesus sabe do que vai acontecer. Mas Jesus, assim como nós deveríamos, coloca a sua força não necessariamente nos relacionamentos. Onde está a força de Jesus agora? Com quem está? Quem está com ele? Quem é que não o deixa só? É Deus, porque Deus é a nossa força, a nossa fortaleza. Quando em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus disse, e eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos, ele não estava mentindo não, meu irmão, minha irmã. Não estava, aquilo era uma profecia, uma promessa. Jesus está comigo e com você o tempo todo. Impossível ele mentir. Assim como Deus estava com ele e está com ele o tempo todo. E ele disse, vocês podem me abandonar, eu sei, eu vou me decepcionar, eu vou vivenciar essa experiência, eu já sei o que vai acontecer. Quando acontecer, eu vou sentir tudo isso. Quando acontecer. Como uma mulher grávida, ela sabe que o neném uma hora tem que sair. Mas quando chega a hora de sair, aí vem, né, o problema, as dores, a confusão, o medo, o receio, tudo vem à tona. Então, Jesus sabia o que ia acontecer, mas quando aconteceu, aí veio a experiência, o viver aquilo, o vivenciar aquilo. Mas ainda assim, Jesus tinha a certeza de que ele não estava só e de que Deus estava com ele. O que isso serve para nós? Serve para nos alertar que nós não devemos confiar nas situações que se levantam nessa vida, nos relacionamentos ou em qualquer outra coisa que dependa da minha estabilidade espiritual, a minha fé, a minha segurança. Mas devemos buscar um relacionamento com o Senhor que nos dá essa certeza. E, de fato, ela existe, não é? É real. Então, Jesus está dizendo que estas coisas, ou seja, eu já conheço vocês, vocês são assim, vai acontecer isso, isso e isso, eu sei do que vai acontecer, mas sabe de uma coisa? Eu estou dizendo tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Como assim? Olha só, eu não sei o que pode estar afetando ou já afetou você nesses últimos tempos. Talvez te desanimado, desesperado, seja lá como for. Mas eu sei que Deus sabe de todas e com detalhe. Mas ainda assim, o fato de Deus saber tudo isso e a gente saber que ele sabe, deve gerar em nós paz. Por que isso?
Porque Jesus, assim como Deus, está sempre pronto, ainda, a nos receber, a nos motivar, a dizer, eu estou com você, não é? E aí Jesus diz, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, vão sofrer, vão ser perseguidos, vão ter N problemas. Aí ele diz, mas, olha só o que Deus está falando, o que Jesus está falando para mim e para você. Tem de bom ânimo. Escuta, é fácil ter bom ânimo quando alguém está se despedindo de você no leito de morte? Como é que nós podemos ter bom ânimo diante de tantos desafios como Josué? Como que nós podemos ter bom ânimo com alguém dizendo, a coisa vai piorar, vocês vão sofrer e vão ser perseguidos? Parece algo extremamente paradoxo, até sarcástico, né? Alguém desejar para você bom ânimo numa situação em que você está em risco, perigo. Como é que Deus pode falar isso numa situação como essa? Ele pode. E como é que a gente pode ter certeza de que podemos ter bom ânimo? Porque nós podemos. Porque esse Deus pode tudo. E o nosso exemplo disso é Jesus, porque ele venceu o mundo. Então, meus irmãos, isso não serve só para a vida espiritual, isso serve para qualquer coisa na nossa vida. Essa fé, essa confiança em Jesus Cristo, é nisso que nós devemos e temos que nos apegar. A outra história é uma história também de ânimo, de ousadia e de coragem. É a história de um naufrágio. O apóstolo Paulo estava indo para Roma, preso, e ele estava no mar Egeu, passou ali perto da ilha de Creta. Assim que ele passou por Creta, começou um tufão, um ciclone no mar. E aquilo foi terrível, terrível. Ele disse para o capitão do navio que eles ficassem em Creta, porque se continuassem, certamente ia ter problemas. Eles não deram ouvidos a ele e continuaram a navegação. E o que aconteceu? Aconteceu que a coisa ficou pior. Esse naufrágio de Paulo tinha ele e mais 265 pessoas. Havia 266 pessoas neste barco, neste navio. E esse tufão, que é tipicamente chamado como Euroaquilão, foi que se levantou e que causou o naufrágio. Mas olha o que aconteceu dentro do barco enquanto o barco ainda não tinha naufragado. Capítulo 27, versículo 22 de Atos. Paulo disse, mas já agora vos aconselho bom ânimo. Que é isso? Isso é loucura. Como é que alguém pode dizer, tenha um bom ânimo, e a tempestade só piora, o barco eles estão jogando já toda a carga fora, recolheram a vela, o barco está a pique, é trovão, relâmpago, ondas gigantescas, o barco já perdeu o leme, ou seja, o diário de bordo, a cada momento, tem uma avaria cada vez pior que a outra, e é desanimador, é desesperador no meio do mar. E aí vem alguém e diz, tenha bom ânimo. É algo totalmente paradoxo. É como Jesus entrando num velório na casa de Jairo, a filha dele está morta, e ele olha para todo mundo que está chorando lá, pranteando, e diz, por que vocês estão chorando? A menina não morreu, só está dormindo. É que quem falou isso podia garantir que aquela menina ia ressuscitar. O problema não estava em quem falou, estava em quem ouviu. Então, Paulo aqui está dizendo, tenham bom ânimo. Por quê? Não é? E aí ele diz, porque nenhuma vida será perdida entre vós, somente o navio. Porque nesta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem pertenço e sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Eu não sei se é necessário um anjo aparecer para você ou para mim,
para poder nos dar a certeza de que Deus está sob controle. Mas, às vezes, a gente precisa de um encorajamento. E que esta palavra hoje sirva para você lembrar quem é Deus na sua vida, quem é o Espírito Santo na sua vida, quem é Jesus na sua vida. Para eu e você lembrarmos que não há circunstância ou situação que Deus não perca o controle dela. E que não esteja disposto a nos fazer o bem, ainda que esse bem seja nos recolher dessa terra. Porque nós, os cristãos, os discípulos, vivemos na esperança de uma nova vida, e para nós a morte é apenas uma porta que nos conduz ao outro lado. E nós temos a certeza pela fé, como Paulo está dizendo aqui. Então tenha bom ânimo, porque nada e nem ninguém pode nos desesperar ao ponto de deixar Deus sem ação na vida de qualquer pessoa. Ok? Eu oro ao Senhor para que todos nós, eu, minha família, todos nós, possamos ter essa certeza de que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, mas não podemos esquecer da nossa responsabilidade, da nossa parte, porque muitas vezes nós nos colocamos em situações em que queremos a bênção e a proteção de Deus, mas e nós? E a nossa parte, que é de obedecer a palavra dele, estar na palavra dele, de ter essa confiança, de estimularmos-nos no Senhor por meio das centenas e milhares de exemplos de vidas que estão citadas no Velho e no Novo Testamento, que lidaram com essas adversidades da vida, mas no Senhor são exemplos para nós de fé. Então, irmão, tome posse disso. Seja firme. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa evidenciar e proclamar essa coragem, essa força e esse ânimo através das suas atitudes nessa vida, ok? Que Deus te abençoe. Eu fico muito grato ao Senhor por tudo e peço que o nosso irmão Eiji entregue este culto ao Senhor. Fique à vontade. Boa tarde, irmãos. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, mais uma vez, Pai, aqui na sua santa presença, estamos aqui para adorar ao Senhor, honrar ao Senhor. E muito obrigado, Pai, por essas palavras que o nosso irmão trouxe aqui. Que possamos nessa semana, cada um aqui ter força, coragem, bom ânimo para enfrentar cada situação que os irmãos estão passando, porque sabemos que temos tribulações, mas com a sua palavra, Pai, com a sua força, nós somos mais fortes, Pai. Que o Senhor abençoe a semana de cada irmão aqui. Muito obrigado por tudo, Pai. E é no nome santo do seu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Nós vamos ter mais um cântico e aí depois nós encerramos e batemos um papo, abrimos um pouco, tá bom? Vou compartilhar agora aqui a tela. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo.
Amém. Amém. Obrigado, Newton. Que Deus abençoe você e a todos aqui, a todos nós, né? Amém. Antes de abrir um pouco para falarmos algumas coisas enfim, pedidos de oração e tal, lembre, amanhã nós temos às 20 horas lá no bate-papo bíblico, né? Vamos falar sobre casamento ainda, estamos terminando o tema. E na quarta-feira nós estamos também às 20 horas com um bate-papo bíblico, e ali nós estamos tratando sobre o que mesmo, Ana? Dons. Quarta-feira? Dons. Sobre o dom de língua. É isso aí, sobre o dom de línguas, né? Mais especificamente o dom de línguas, né? Mas inclui um pouco os dons também. Então, é um assunto polêmico e temos tratado lá. Como eu disse, essa semana, então, nós tivemos o falecimento, né, do Gilson, alguns aqui conhecem. Ô, seu Alex, quem foi que falou para o senhor? Que eu ia falar agora no final, eu não sabia que o senhor sabia. Então, quem me falou foi a sua irmã, a Inite, tá. Porque eu ia falar no final. Né? Exatamente. Muito triste, né? Ela me falou, eu acho que você também ia falar, souberam, né? Então, a gente está bem... eu estou bem abalado, assim, bem chocado, né? Mas... que Deus esteja fortalecendo a família, Helena, né? Com tudo isso. Calma, Deus te eu sei que há muitos irmãos e parentes de irmãos também com a Covid, além de outros problemas, né? Com a Covid. Então, eu sei que muitos nomes têm chegado até você de várias formas e fontes, né? Pelo Facebook, pela internet, pessoalmente, aí, pelo WhatsApp. Então, eu creio que todos nós estamos sendo convocados a formar, e eu creio que nunca o povo de Deus orou tanto quanto nesta pandemia, e isso é algo louvável. Então, vamos continuar orando, né, por todos os pedidos que nos chegam. A igreja aqui em Floripa tem o grupo do WhatsApp, essas orações que chegam, nós temos orado e visto respostas, né, de várias formas. Então, continue sendo um guerreiro de oração. Separe um tempo no seu dia. Alex, me manda algum que tem, porque eu anoto aqui, está no caderno. Isso. Então, tem vários irmãos que têm cadernos de anotação, mas Alex, independente disso, Alex, eu queria separe agradecer a igreja pela minha filha e meu genro. Eles estão bem bons, estão bem animados, já vão começar a trabalhar amanhã. Estão bem animados, graças a Deus, graças às orações da igreja. Ela ficou muito... Sandra. A nossa igreja orando a minha filha e meu genro, lembra? Meu genro Bernardo e a Deise, lembra? Bernardo e Deise. Eles estão bem, graças a Deus. Estamos orando, vamos continuar. Obrigada, muito bem. Obrigado. Deus abençoe você. Muito bem. Durante a semana, procure participar de um evento a mais que seja espiritual. É sempre muito bom. Tem tantas coisas acontecendo, né? Aos sábados, durante todo dia da semana, tem estudos, lives, cursos, tem palestras, tem Bíblia cantada, enfim, para homem, mulher, criança, tem muita coisa. A sexta é com muito oração, material. Alex. Tem uma palestra com o Paulo Botaro e pedidos de orações ali. Sim, não, às vezes acontece 3, 4 coisas ao mesmo tempo, a gente nem sabe o que faz, né, onde vai, porque é muita coisa. É muita coisa. Então, selecione um ou outro que você pode fazer, tudo bem? Bom, se alguém quiser falar algo, contar uma bênção ou pedir uma oração e tal, fique à vontade agora, dá um sinalzinho aí, abre o seu microfone. Então, temos a Ana. Desculpe eu ter atropelado, viu? Devia ter esperado esse momento agora, desculpe. Não, fique tranquila. A Ana, depois aí nós vamos seguindo. Falando da palestra hoje, do culto hoje, né? Assim, é lógico que a gente tem medo de partir, porque a gente tem... Por exemplo, eu tenho medo de deixar meu filho, né? Só tenho ele, né? Mas eu tenho uma garantia, eu tenho até aqui na minha Bíblia, ó, escrito aqui na minha Bíblia, que eu falo assim para minhas amigas da igreja, olha, isso aqui está marcado, cântico para o meu funeral. Eu tenho marcado, sou feliz, céu lindo céu, nas mãos de Deus e rocha eterna. Eu quero que vocês cantem, porque eu sou convicta que eu vou embora. Glória a Deus. Então, eu já deixo preparado o meu funeral aqui. Então, quer dizer, é uma confiança que eu ponho em mim de que eu vou partir
e sei para onde vou. Amém. Amém. Seu Alex, Oi, seu Alex, você não tem noção de como o senhor me animou agora com essa sua palestra. Você não tem noção com o seu culto. Glória a Deus. Falando sério, porque preocupação aqui, preocupação ali, eu agradeço muito a Deus pela vida que a gente tem, graças a Deus, né? Mas aí a gente sofre, né? Com aqui, outra ali, outra ali. Então, eu estava assim, bem para baixo da semana, e olha, o senhor não tem noção das suas palavras agora, como me animou. Não tem noção. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Com todo o respeito com que você falou, mas não sou eu não, sabe? Eu entendo o que você falou e nem me tenha por falsa modéstia, mas eu estou no mesmo barco também eu sei. na vida, e o que me motiva é poder ver Deus agindo assim. Então eu dou literalmente a honra e a glória dele, porque a gente está tudo junto nesse sofrimento, nessa luta, né? Mas não esquece que Deus está usando o senhor para fazer isso, para passar a palavra para nós. Eu ia falar isso mesmo. Vou dar um testemunho, então, para fortalecer. Isso aí. Certa vez eu estava com um enorme problema, saí de casa e não tinha falado para ninguém. Aquilo veio comigo, com aquele problema enorme, e fui para o culto. Já passou toda a semana e fui para o culto. Pois para mim, a mensagem foi direta para mim, e ninguém sabia do problema nenhum. Do problema que eu não contei para ninguém. Tá? Então, parece que a mensagem se encaixa assim, como a Sandra falou. Parece que às vezes tu está precisando e a mensagem vem no teu encontro. Animou, parece assim, que não é isso mesmo. É isso aí. Muito bem. Eu sou grata a Deus por tudo que Deus nos dá. Tudo. Amém. Eu sou grata a Deus por uma vida confortável, uma vida maravilhosa. Só Muito que a gente bem. se abala com as acontecimentos. Né? Somos humanos. Aí e na minha idade, a gente já tem 70 anos, assim, a gente fica muito frágil, sabe, senhor Alex? Sim. A gente fica muito frágil, sabe? Sim. Eu sempre me considerei forte, lutadora, o senhor está falando de luta, mas agora, na minha idade, eu vejo o quanto a gente fica frágil pela idade da gente. Né? Mas Deus não muda, Deus é Deus ainda. Jesus ficou angustiado até a morte. Ele ficou em depressão, né, lá no monte. Mas ele tinha a convicção de que aquelas emoções e sentimentos não podiam ser maior do que a certeza de que Deus estava sob controle. Isso é o que importa. A Neia, abre o seu som, Neia. Abre o som, Neia. Abri. Aí. Hoje de manhã, inclusive, eu estava conversando com o Nilton, né? Nós estamos conversando, e estava falando para ele, o ser humano se prepara para tanta coisa, né? Se prepara para fazer faculdade, prepara para trabalho, prepara para tudo. Mas quando chega na nossa idade de 70 anos para cima, eu acho que nós estamos se preparando muito mais para a vida, né? Após a morte. Porque é um assunto que ninguém gosta de falar sobre a morte, né? Mas aí eu conversei com o Nilton, a gente tem que se preparar daqui para frente, querido, que nós temos com 70 anos. Daqui para frente, a gente tem que se preparar, porque a gente sabe que nós estamos cristãos, fomos batizados, sabemos que temos Jesus na nossa vida. Quando a gente for, a gente não vai dizer que é o fim, é um começo da nova vida. Sabe? É uma coisa que a gente tem que se preparar, porque realmente a gente, quando tem 30 anos, 50, não pensa. Mas quando chega os 70, a gente começa a pensar na morte. É verdade. Aí a gente pensa realmente. Então, mas é o que eu falei para ele, nós temos que estar preparados, né, espiritualmente, cada vez mais se apegando com Deus, que a gente tem essa, né? Porque a gente vai partir uma hora a gente parte. Então, a hora que a gente partir, a gente sabe que a gente está com Jesus, não vamos ficar desesperados. É verdade. É isso que eu falei para ele. Isso aí. E essa mensagem de hoje serviu muito para nós também, né? Muito, muito, né? Foi, né, Neia? Né? Como foi, né? Eu só quero dizer para todos os irmãos, nunca esqueçam, nós somos filhos de Deus. Filho de criatura, existe uma grande diferença. Exatamente. Isso é verdade. Bem protegidos por Deus. Podem ter certeza. Só vai chegar em nós se Deus permitir. Isso. Se quiser nos levar, Ele nos leva. Se não quiser... Porque nós, do jeito que está este mundo, meus irmãos, vou até dizer, se eu fosse agora, eu daria graças a Ele mesmo.
Eu agradeceria a Deus, porque a coisa está. Verdade. Se nós soubermos aceitar isso, fica mais fácil, menos complicado. E nós nunca vamos esquecer, nós somos filhos de Deus, então é bem mais fácil. Né? Sim. Obrigado, Sérgio. Eu queria perguntar com todo... Oi? A Rita Mara, ela pediu. Oi, Rita, pode falar, querida. Eu não tinha visto. Obrigado, filho. Me ajuda aí nessa. Isso. Abre o som, Rita. Tem que tocar no microfonezinho aí até ele abrir. Oi, Rita? Aí. Rita, só me dá o sinal de positivo ou negativo, tá? Você está com celular ou você está com computador? Celular? Tá, celular. Então, com o celular, você tem que tocar mesmo só no microfonezinho. Então, eu acho que está com algum problema. Tem que abrir a tela para poder tocar no microfone aparecer. Você abre a tela dele, clica em cima da sua imagem aí, abre a tela e no microfonezinho. Senão, eu não sei o que está acontecendo. Pode ser algum problema. Eu peço desculpa, então, porque nós não vamos conseguir te ouvir. Tá bom? Tá ok. Eu queria perguntar, com todo o devido respeito, se não quiser, não precisa. Vitória, você está conosco aqui, Vitória? Você sente à vontade para falar alguma coisa para a gente, de como você está, de como foi? Estou aqui sim, eu acompanhei tudo. Eu estou bem melhor agora no final dessa semana, mas semana passada, segunda, eu voltei assim, a treinar, não fazendo tudo, mas eu não consegui voltar. Eu comecei a sentir muita dor de novo e agora eu vou ficar mais 3 semanas sem treinar, só fazendo físio. Então, Vamos continuar orando por ti, tá? Só um minuto. Obrigada. Ok. Rita, então, deixa assim, só aguarda um minutinho, tá bom? Que eu estou falando com a Vitória, a gente volta para você. Que bom que você conseguiu. Então, Vitória, quer dizer que nesta viagem agora que a seleção vai, infelizmente você não vai poder ir, mas você vai continuar treinando e tudo. Certo. Você está na equipe, né? Mais para frente. Sim, eu vou continuar. Sim, eu vou continuar treinando, sim. Estou na equipe, eu não vou para viagem. Tá. Obrigado, querida. Então, estamos orando por você e eu estou muito... Eu sei da barra que mas eu estou muito feliz de ver a sua resiliência e a sua coragem aí para lidar com isso. Parabéns, viu? Obrigada. Vitória, não há de faltar oportunidade, filha. Você vai ter muitas oportunidades ainda na tua vida. Sabe? Amém. É o começo de uma grande vitória. Pode escrever o que estou dizendo. É o começo de uma grande vitória. Deus está na frente, entendeu? Amém. Muito bem, querida. Obrigado, viu? Oi, Rita. Agora você pode falar, querida. Oi, então, a irmã está preocupada com a idade, com medo da morte, né? Nós não devemos ter medo da morte, nem pensar nela, né? Porque tipo assim, por exemplo, eu perdi minha mãe fez 1 ano. E eu e ela eram muito juntas, em oração em tudo. Nossa, era demais. Uma semana antes, ela me perguntou para mim assim, ela é do Rio de Janeiro, quando você vai vir me visitar? Quando você vai vir me visitar e cuidar de mim? Aí eu falei assim, brevemente. Aí eu pensei, aí eu falei assim, não, eu preciso ver minha mãe. Peguei o ônibus e fui. Quando eu cheguei lá, minha irmã me pegou na rodoviária e me levou para o hospital, que falou que a minha mãe estava lá me aguardando. Olha. Ela estava na sala vermelha, ela foi para a amarela, para eu entrar, conversei com a minha mãe, cantei louvores e falei para ela assim, mãe, porque minha mãe ela não queria morrer, ela queria viver, para ficar fazendo as obras de Deus, tal. Aí eu falei assim, mãe, agora a senhora fica quietinha, Jesus vai vir até a senhora, vai te dar as mãos e vai levar a senhora até Deus. Aí
abracei ela e comecei a orar e cantar um louvor para ela. Aí ela partiu. Ela partiu. Glória a Deus. A minha mãe partiu e o médico falou comigo, infelizmente. Aí eu falei assim, eu sei que nesse momento a minha mãe está ao encontro de Deus. E fui para casa, eu mesmo, ninguém conseguiu resolver a parte do enterro e tal. Eu, graças a Deus, com a força de Deus, eu fiz, não me desesperei, porque eu tinha plena convicção que a minha mãe estava nas mãos de Deus. Amém. Então, até hoje, até mesmo no dia do sepultamento dela, eu não tinha aquele negócio de me desesperar e nem de estar chorando. Eu até então cantei até um louvor, a qual ela mesma fez a letra desse louvor. E para a honra e glória do Senhor, estou firme e forte. Amém. E não é para temer, porque quem tem aquela convicção que vai para o céu, não precisa temer. Amém? Mas ninguém falou em temer. Né? Ninguém falou em temer, ter medo de morrer. Eu não ouvi falar aí. Tá. Não ouvi falar. Preocupação com as coisas, não com temer. Mas ter assim, né? Ficar aquele assustada, que eu cheguei a certa idade, né? Mas não tenha não, irmã. Não tenha não, porque você está bem nova, porque nós nos renovamos todos os dias na presença do Senhor. Encorajador dos dois lados aí. Eu entendo bem que é uma luta diária, mas eu entendo bem que uma hora a gente encoraja, outra hora a gente precisa de encorajamento, né? A vida é assim. Exatamente. Amém. A vida é assim. Às vezes a gente está bem, e às vezes a gente está precisando sentir um ânimo. É como a gente viu agora, Deus falando com Josué, ser forte e corajoso. Por quê? Porque ele precisava, né? Ele precisava daquilo. E, por outro lado, a gente vê Jesus também com aquela força, aquela determinação. Então, estamos juntos. Uma hora é um, outra hora é outro, e um ajuda o outro. E igreja é isso. Igreja é família. É um ajudar o outro nessa jornada. Não tem outro motivo, né? Eu sempre digo que a igreja, ela tem, se ela é um corpo, ela se sustenta em duas pernas. Uma perna é a gente se manter, um ao outro ajudar na jornada, e a outra é pregar o evangelho para os de fora, que não está dentro ainda. Então, cuidar de nós um do outro e também pregar para os de fora. Então, aí nós vamos juntos aí. Tá certo? Muito obrigado. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? O Peterson. Oi, Peterson. Opa! Isso de Josué, realmente ele já é bem manjado, que fala ser forte e corajoso. Eu gosto sempre de pegar o contexto ali e que a gente entende que Josué estava ali em um contexto de guerra. E a gente pega um outro contexto que também é de guerra, ali em Juízes, que ali logo de primeira Deus falou, quem é medroso e tímido, para casa. Exatamente. As mulheres estavam falando de medo de morrer, que eu já entendo como medo de bater com as 10 é a mesma coisa. Antes falou, ninguém falou em medo de morrer, eu já pensei, presente. É da nossa natureza, viu? É da nossa natureza. Jesus não queria morrer, ele foi bem claro, ele disse lá, né? Passa de mim esse cálice 10 vezes. Mas angústia de isso creio eu que não teve nenhuma igual no mundo inteiro. Não, exatamente. Muito bem. Obrigado, Peterson. Obrigado. Oi? O Newton quer falar. Oi, Newton, querido. Diga.
Tudo bem? Não, eu só queria propor para que orássemos essa semana pelos nossos governantes, para que o futuro do nosso país continue com essa paz, com essa tranquilidade, que Deus continue abençoando a nossa nação. Por isso, precisamos orar pelos nossos governantes. Isso mesmo, senhor. Isso aí, senhor. Boa proposta, está incluso. É isso aí, senhor. Muito bom, muito bom. Vamos incluir, então... Até amanhã. Nas Um beijo a todos. Durmam com Deus. Um beijo. Meu, Alex. Oi. Valdivino. Oi, Valdivino. A paz para todos. Então, nós temos que se espelhar em Filipenses, capítulo 1, 21, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, né? Isso aí. Esse Muito bem. Obrigado mesmo. E a paz eu queria... e com isso eu queria agradecer a todos e dizer, tenham uma semana, provavelmente, em que alguns de nós seremos provados e testados para nossa força, coragem e ânimo, mas não se esqueça que Deus ainda é Deus, o poder dele ainda é o mesmo poder, ele não muda, ele ainda tem controle sobre tudo, e está conosco e em nós. Não é? Então, que Deus abençoe a todos aí, viu? Queria agradecer a Cláudia Salaman, que está com a gente aqui. Boa noite, todos os irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite a todos. Deus abençoe, viu? Até amanhã. Até amanhã. Deus abençoe. Deus abençoe todos. Boa noite. Tchau, Vitória. Tchau, Mary. Deus abençoe todos vocês. Tchau, Solange. Tchau, Rita. Um abraço. Tchau. Tchau. Alex. Irmão Alex. Oi. É o Vanderberg. Oi, Vanderberg. Diga lá. Mensagem? Diga. Você gravou essa mensagem? Sim, gravei. Quer que eu te... hoje à noite, vai estar lá no canal do YouTube da Igreja de Cristo em Florianópolis. Se você usa o YouTube, você só entra lá no YouTube e digita SEB, C de casa, E de elefante, B de bola. SEB, Igreja de Cristo, Floripa. Aí vai aparecer o nosso canal. Você entra lá e aí tem as playlists, tem uma que é culto. Pregações. Certo. Aí vai ser a primeira da lista, que vai estar lá, logo mais, tá bom? Obrigado, meu irmão. Você tem todas lá, os bate-papos e tudo. SEB Floripa. Pronto, já vai... Tá certo, obrigado. Deus abençoe. Vai, irmão, boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Amém.